Maria Eugênia, deixa eu falar com você, Maria Eugênia. Foi uma pergunta sua, estava para responder aqui hoje, tá certo? Olha só, Maria Eugênia, você tem que. Doutora, como reconhecer uma crise e saber a hora de entrar com a Aerolim? O que é que acontece? A gente tem os sintomas da asma. Quais são os principais? Tosse, chiado no peito e falta de ar. A gente precisa, antes de tudo, controlar a asma, certo? Por que é importante controlar a asma? Fazer o tratamento de controle. O tratamento de controle, ele vai prevenir as crises, né? E prevenir os riscos relacionados à asma. Um deles é justamente relacionado às crises. Então, essas crises, elas podem ser tão graves a ponto de levar o paciente para emergência, a ponto de levar o paciente para um internamento, a ponto de levar o paciente para um quadro de UTI, certo? Intubação e até morte, infelizmente. Né? Então, assim, um dos primeiros pontos que a gente tem que fazer é controlar a asma, tá certo? Por que controlar a asma? O que é o controle da asma? É você atingir o controle da asma e manter a asma controlada. Uma das coisas que a gente avalia de uma asma controlada é em relação aos sintomas. Que sintomas? Então, sintomas durante o dia, certo? Que a gente vai avaliar. Então, sintomas durante a noite. Então, assim, a asma, ela realmente piora durante a noite. Então, a necessidade do uso de medicações de alívio, tá certo? Que é justamente o Aerolim. Então, tudo isso a gente vai avaliar como é que o paciente está e a percepção do paciente, se ele acha que está bem controlado ou não. Então, assim, várias coisas que a gente vai avaliar, tá certo? Mas o que é o ideal? Que o paciente ele se mantenha mais ou menos sem sintomas, certo? A gente tem que procurar reduzir ou até eliminar os sintomas no dia a dia do paciente, para que ele tenha qualidade de vida. Então, como é que a gente vai perceber que o paciente está em crise? Quando existem variações ao longo do dia, só que o ideal que quando a gente mantém um tratamento de controle é tentar estabilizar ao máximo, tá certo? Para que ele não tenha sintomas ou tenha o mínimo possível. E uma crise é quando há piora dos sintomas, certo? A ponto da gente necessitar de medicação. Então, é aquele paciente que vem, por isso que é tão importante a gente ter um diário de sintomas, por exemplo, tá? Então, assim, ao longo daqueles dias, se o paciente, você observar que está aumentando a tosse, o chiado do peito, então está aumentando, então tem que ficar alerta para que você possa intervir cedo, certo? Então, para que você possa intervir cedo e evitar quadros mais graves, tá certo, Eugênia? Então, tem que realmente estar bem atento como é o dia a dia. Então, às vezes tem aquelas crises que começam muito rapidamente, de uma hora para outra. Então, aí são muito súbitas em relação ao quadro que ele estava. Então, aí está começando a crise. Então, você tem piora daquele quadro basal dele. Então, você tem tosse, chiado no peito. Às vezes, só um quadro de tosse já está indicando que o paciente já está começando um quadro de crise. Então, tem que estar muito atento. É você perceber o paciente asmático. Então, quem é asmático tem que realmente se conhecer, tá certo? Para ver como esses sintomas acontecem. Então, você percebe uma piora daquele quadro. E para quem é pai de um asmático, pai ou mãe, o responsável por um asmático, então tem que começar a perceber no dia a dia. Então, às vezes, ficar atento àquela tossezinha seca que está começando ali, depois que a criança tá fazendo alguma coisa, está brincando, ou de repente pegou um brinquedo, aquele brinquedo estava empoeirado, aquele brinquedo de pelúcia, e começa a tossir. Então, você tem que estar realmente atento a esses sinais precoces para que você venha a intervir precocemente e venha a evitar um quadro mais grave, tá certo? Então, isso a gente ensina também, tá? Tem um módulo só sobre crise, no módulo ACA, nesse método que eu ensino, que é Assuma o Controle da Asma, tem um módulo só sobre crise, que a gente ensina a fazer um diário de sintomas e ensina também a interpretar esses sintomas, tá certo? E a ter um plano de ação, de saber como agir nesses momentos, tá certo? O que é uma crise de asma leve, uma crise de asma grave. Então, a gente tem que realmente, assim, aprender direitinho, a saber contar uma frequência respiratória, saber quando o paciente está fazendo um esforço respiratório para respirar. Então, assim, tudo isso a gente avalia direitinho, tá bom?